Olá, queridos alunos do quinto ano, aqui é a professora Eva Mara. Nós vamos dar início a mais uma revisão de ciências. Prestem atenção. Nós vamos iniciar falando sobre a água. Então, peguem a apostila para que vocês possam estar acompanhando. Boa parte do assunto que tem nos slides é introdução para complementar o que nós já estudamos. A água é um recurso natural abundante no planeta. Ele é essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Isso todos já sabemos. Trata-se de uma substância química formada pela junção de dois átomos, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio representado pelo H maiúsculo e o oxigênio representado pelo O maiúsculo. Portanto, a fórmula da molécula de água é H2O. As principais características da água. A água pode existir na natureza nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A mudança de estado depende do seu aquecimento ou resfriamento. Quando eu aqueço, ela vai mudar de estado, certo? Quando eu a resfrio, ela também muda de estado. Ela é tida como um solvente universal, capaz de dissolver diferentes substâncias que vão desde os sais no mar até as proteínas no interior do corpo humano. Esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura. A forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que se forme uma película resistente, que é chamada de tensão superficial. A água potável, que é própria para consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor e livre de micro-organismos prejudiciais à saúde, sem cor, sem cheiro, sem gosto, certo? Estados físicos da água. A água é encontrada em maior parte no seu estado líquido. No planeta está em rios, lagos, oceanos, nos encanamentos das nossas casas. Sendo assim, a água líquida não possui uma forma específica. Ela assume o formato do recipiente no qual se encontra. Nesse estado, ela é mais densa do que quando gasosa e é comprimida com dificuldade. Portanto, seu volume é praticamente constante. O que isso quer dizer? Que quando você tem, por exemplo, 200 ml de água num copo e passa essa água do copo para uma garrafinha, ela toma a forma da garrafinha, mas ela não diminui ou aumenta a quantidade de água, certo? É isso que quer dizer, que o seu volume é praticamente constante. No estado gasoso, ela também não tem uma forma própria e pode ser vista a olho nu. Não pode ser vista a olho nu, desculpa. As partículas se encontram bastante afastadas umas das outras, logo se expande com facilidade, bem como tem baixa densidade e é facilmente comprimida. A água chega nesse estado físico ao passar pelo processo de evaporação. Posteriormente, ela se condensa, se torna pequenas gotas que formam nuvens. O último dos estados físicos da água é o sólido. Assim, ela possui forma de acordo com o recipiente que a molda ou amolda e pode até ter formato regular, como nos casos dos cubos de gelo. As partículas de água ficam muito próximas. Desse modo, praticamente não podem ser comprimidas, fazendo com que seu volume seja constante. Na superfície terrestre está presente como neve, geleiras e granizo. Sólido, líquido, gasoso.
mudança de estado. Existem 5 processos que levam aos 3 estados físicos da água. Eles ocorrem de acordo com a temperatura a qual a substância é submetida. Fusão é quando tiramos uma forma de gelo do congelador e após alguns minutos podemos notar que o gelo se derrete, passando do estado sólido para o estado líquido. A esse fenômeno damos o nome de fusão. Isso acontece em virtude do aumento da temperatura, ou seja, o gelo estava em um lugar muito frio, passou para um lugar mais quente. Vaporização. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização pode acontecer em razão do aumento da temperatura. Ebulição ou pela ação do vento, evaporação. Quando tomamos banho, enxugamos nosso corpo, nossa toalha fica bem molhada. Passadas algumas horas, podemos perceber que a toalha secou, ou seja, a água acumulada evaporou, deixando-a seca. O mesmo acontece com as roupas lavadas, estendidas no varal. A ação do vento e o calor do sol favorecem a evaporação da água. Solidificação. Chamamos de solidificação a transformação da água de seu estado líquido para o sólido. Quando colocamos água em uma forminha de gelo, ela está líquida, mas após algumas horas no freezer, ela se solidifica, formando o que chamamos de gelo. Isso acontece porque houve diminuição de temperatura. Condensação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o caso que ocorre nas tampas das panelas. Podemos perceber que, quando quentes, elas ficam cheias de água acumulada. Isso acontece porque o vapor da água se acumulam ali, fazendo com que voltem ao estado líquido. As nuvens são vapor de água condensado, acumulado. Olha só a imagem, explicando para vocês, sólido de novo, líquido, gasoso, explicando a solidificação, a liquefação, explicando o processo de sublimação. Ciclo da água. O Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, sólido para o líquido, e de evaporação. A água, agora em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, condensa e forma as nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Em locais frios, essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas, ou poder ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. Representação do ciclo da água. Olha que imagem bonita. Observaram? O Sol aquece os rios, mares, lagos e oceanos. Essa água
vai subir para a atmosfera em forma de vapor. Esse vapor de água vai encontrar uma temperatura menor do que a da Terra, menor do que onde nós estamos, na litosfera, certo? Vão formar-se as gotículas de água, elas vão ficar pesadas e caem em forma de chuva novamente. Importância da água. A água é importante, pois através dela a vida no planeta é mantida. Ela é responsável por hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e permitir o desenvolvimento de atividades pelos seres humanos. A água no planeta forma os ecossistemas aquáticos, divididos em oceanos, rios, lagos e pequenos corpos de água, permitindo a existência de diferentes tipos de animais e viabilizando as relações ecológicas. No meio ambiente, a água é capaz de regular a temperatura, pois torna a sensação térmica mais agradável. Quando a energia solar chega à superfície terrestre, parte da energia é gasta ao aquecer oceanos e rios. Distribuição da água. O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 97,5% dessa quantidade é de água salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos. A água doce representa apenas 2,5% e é dividida da seguinte forma: 68,9% desses 2,5% estão em geleiras e calotas polares, 29,9% em águas subterrâneas e 0,3% em rios e lagos. 0,9% em outros locais, como pântanos e umidade do solo. É preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. Em alguns lugares da Terra, há grande disponibilidade de água doce. Em muitos outros, a escassez de água é uma realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos. Continuando. Os seres vivos no planeta necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha diferentes funções. Por exemplo, regular a temperatura, dissolver substâncias, transportar materiais, eliminar resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimento, como nas plantas com a realização da fotossíntese. A água também faz parte da composição dos seres vivos. Nos alimentos, a quantidade de água pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso do pepino, que é formado por 95% de água. E a água viva é uma espécie de animal em que 98% do seu peso, do peso do seu corpo, o peso corporal, corresponde à água. Tarefa.